Olá, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês nesse dia. Hoje estamos no nosso terceiro dia do jejum de Daniel. E hoje, para partilhar conosco, eu estou com um convidado muito especial, o Daniel, ele é meu esposo. Seja muito bem-vindo, Dani. Obrigado a todos. Bom dia a todos que estão participando desse propósito. E hoje, o salmo que nós vamos meditar é o Salmo 23. Se você precisar, dá uma pausa na sua Bíblia, já pega a palavra para a gente iniciar. Eu quero passar a palavra para você, Daniel. Obrigado, Tamara. Então, como eu falei, é um prazer estar aqui outra vez, sem me ter convidado. Eu fico muito feliz para poder levar um pouco a palavra de Deus, né? Para a gente levar um pouco a palavra que é o nosso guia, a palavra que é o nosso alicerce para o dia a dia, né? Então, para a gente iniciar, vamos pedir a presença do Espírito Santo, vamos rezar um Vinde Espírito Santo, pedindo para os nossos corações ser preparados. Quando a gente vai rezar uma palavra, meditar uma palavra, nosso coração tem que ser como uma terra fértil. Não adianta a gente só escutar a palavra e entrar aqui. E hoje, nessa correria do mundo que passa, quantas vezes a gente escuta, aí chega a esposa, chega os filhos, pai, esposa, filho. Nossa, você fez isso para mim? Não, você não pediu. Na verdade, pediu. O problema é que a gente anda no mundo acelerado. E como vem esses 2 dias, a gente tem que desacelerar, principalmente esses minutinhos, né, para a gente receber e que essa palavra possa frutificar em nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E também uma oração que eu gosto bastante, da Aliança de Misericórdia, a gente faz parte dessa comunidade maravilhosa, é a oração da Imaculada do Espírito Santo. O que é a Imaculada do Espírito Santo? E essa imagem é o quê? É Nossa Senhora está sendo guiada pelo Espírito Santo. Só assim a gente consegue almejar as coisas do Pai. Quantas vezes quem guiou a gente foi o nosso espírito opressor, nosso espírito de errado, né? Vamos falar assim, o demônio, sendo bem grosso, né? Falando assim, mas a gente não. Hoje a gente tem que pedir para o Espírito Santo ficar em cima da gente e falar: Espírito Santo, me guia. Porque sozinho eu não sou ninguém. Eu sou filho de Adão e Eva, eu tenho uma tendência ao mal. Então essa oração, né, nós vamos rezar ela, quem sabe aí, eu sei que tem muita gente da Aliança fazendo, e é uma oração muito bonita. Depois também vocês podem pedir que a Tamara manda para vocês essa oração. Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu, sobre anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos, com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. E para finalizar, vamos rezar também para o nosso anjo da guarda, aquele que nos acompanha diariamente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então vamos lá, hoje nosso salmo, eu vou pedir para você ler. Você lê para mim, por favor, amor? Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam, pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos dintéis.
Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. É Ele o Rei da Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje esse salmo, nós somos convidados a meditar. Ele é um salmo muito bonito, muito profundo. E ele já começa colocando a gente no devido lugar, sabe? É um salmo de Davi, então ele já começa a colocar a gente no devido lugar. Tamara, lê o primeiro versículo para mim, por favor. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam. Olha para você ver, não é nada nosso, nada é nosso, tudo é do Senhor, tudo é de Deus. E quantas vezes isso nos mostra que a gente tem que ter humildade para reconhecer que tudo que eu tenho aqui foi entregado por Deus para mim zelar dos dons, dos frutos que Deus me deu. E muitas vezes a gente acha que a gente é dono da família, a gente acha que é dono do emprego, a gente acha que é dono da própria vida, mas não somos. A gente está aqui nesse momento meditando a palavra, conversando, mas é meio forte que eu vou falar, mas quantas pessoas que estão velando seus entes queridos nesse momento? Aí você vai falar assim, mas por que isso, Daniel, que você está falando? Porque a gente não tem o controle sobre nada. Quantas pessoas que estão aí sofrendo em leito de hospital, mas Deus é mau? Deus não é mau, não. Deus, Ele te ama de forma incondicional. E uma vez, quando eu fui preparar para uma pregação, no Talita Cum, era o amor de Deus, eu estava lendo, estudando, e eu vi uma frase muito bonita. Deus te ama tanto, meu irmão, mas te ama tanto, que Ele ama também as almas que foram para o inferno. Olha que coisa mais pesada. E a gente ainda duvida da palavra de Deus. Então esse primeiro versículo, ele vem nos mostrar. E nesse jejum, durante esse jejum, somos chamados justamente a isto. A nos ter o quê? A nos reconhecer essa verdade. Que tudo é do Senhor. Então o jejum é um momento onde a gente vai abster de alguma coisa. Mas eu fiz para emagrecer, isso não adianta nada. Jejum também para vir falar e continuar na mesma vida, não adianta nada. Eu faço jejum aqui, eu estou fazendo um jejum completo. Tá, Tamara, eu não como nada, eu só estou no arroz, nem no arroz eu estou. Só que a gente não muda a vida. Isso não é conversão. Aí no segundo, outra parte importante, olha para você ler. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? É uma resposta muito clara. É aquele que tem coração puro e aquele que tem mãos inocentes. Tem uma música que eu gosto, eu acho muito linda. Eu não sou cantor, eu vou cantar aqui, vocês vão sair correndo. Mas um coração, como que é a música? Senhor, quem entrarás no santuário para te louvar? Quem tem as mãos puras e o coração santo. Limpo, né? Limpo, eu falei para vocês que eu sou ruim na música, me perdoem. Mas vocês entenderam, né? Então, assim, isso que é ter realmente uma conversão. E quando e no catecismo da Igreja Católica, ele fala que quem ensina a verdadeira conversão é realmente a mudança do coração. Como eu falei um pouquinho atrás, não adianta a gente fazer jejum por falar, não adianta eu estar aqui falando, que lindo, o Daniel está ali pregando, falando, estou levando a palavra, se eu não tento diariamente ter uma vida melhor. Claro que eu não vou, quem me conhece sabe que eu sou pecador, muito pecador, mas quando eu falo que sou muito pecador, é que nós todos somos. E quando a gente fala, Senhor, eu reconheço os meus demônios, então se eu reconheço, eu vou tentar lutar contra eles. E eu quero ser santo. Eu sei que talvez tenha alguns evangélicos, tudo, mas nós católicos, a gente
usa a imagem dos santos para falar assim, cara, ele era pecador como eu e conseguiu. Se a gente fez Santo Agostinho, nossa, o Santo Agostinho é um doutor da igreja. Quantos anos ele teve, fez as piores coisas, mas na hora que ele reconheceu como Jesus, o dono do seu corpo, o dono das suas atitudes, o Senhor realmente da sua vida, ele mudou o coração verdadeiro. E quando ele mudou, ele conseguiu entrar no céu. E para finalizar, a gente vem com um terceiro ponto também muito forte, que é no versículo 7. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. E aí eu venho fazer uma pergunta para a gente muito forte. Qual porta que a gente precisa levantar para o Senhor entrar nas nossas vidas? Será que é uma porta de uma injustiça que a gente passou? Eu não sei a tua dor. Eu não posso vir aqui pôr o dedo na sua ferida porque eu tenho as minhas. Mas qual porta a gente pode pedir para o Senhor, o Rei da Glória, entrar e transformar a minha vida? Será que foi um pecado que eu estou levando como estimação? Ah, mas eu não consigo. Quantas vezes, né? Será que é uma falta de confiança? O medo do mundo? O orgulho? Então, a gente tem que abrir a porta dos nossos corações. Jesus está aqui. Jesus, nesse jejum, eu sinto muito forte. Jesus, ele está na frente. Ele está na sua frente. Jesus está na frente do coração batendo. Só que a batida do Senhor é suave. O Senhor, o pronto dele é suave. Não é furacão, não é quebrar as coisas, ele é suave. E se a gente não começar a desacelerar, hoje foi ontem, hoje, tudo isso falando para a gente desacelerar. Porque se a gente não desacelerar, a gente não vai escutar as batidas do Senhor. E se a gente não escutar, Jesus, ele nunca vai quebrar a sua porta. E quando a gente deixa ele entrar e falar, Senhor, seja o rei da minha casa, seja o rei da glória da minha família, dos meus negócios, dos meus projetos. Quantos projetos a gente tenta fazer e depois já vai por água abaixo e fala, Jesus não gosta de mim, fulano tem, não faz nada, é porque a gente está nessa vida acelerada. E quando a gente abre as portas para Cristo, encontramos paz e força para enfrentar qualquer dificuldade. Jesus não vai passar a mão na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Se você está aqui, nesse dia, fazendo o seu projeto, pensando que Jesus vai passar a mão na sua cabeça para tirar o teu sofrimento, que talvez você não sei se o teu problema é financeiro, se o teu com o esposo, com o seu filho, não sei qual que é o teu problema. Está errado. Mas ele vai te dar paz e vai te dar força. E junto com ele, com mãos dadas, você vai passar por isso. Quer falar alguma coisa? Amém, né? Que esse salmo é muito lindo mesmo. E ficou no meu coração quando você diz, né? Sobre que porta a gente precisa levantar para que Deus entre, né? Muitas vezes a gente tem projetos, a gente está passando por situações e ao invés de primeiro entregar para Jesus, para levar, né, em oração, se aquilo é da vontade do Senhor, se não é. Tem gente que às vezes pergunta, Tamara, como saber que os meus projetos, aquilo que eu estou sentindo vem de Deus? Tudo que vem de Deus sempre vai trazer paz para o nosso coração. A paz é o maior sinalizador de quando as coisas são de Deus e também quando a providência chega, né? Sempre a providência vem acompanhada da vontade de Deus. Quando a gente faz um retiro, por exemplo, se está chegando a comida, é porque Deus quer muito que aquele retiro saia. Mas se está zerado de providência, pode saber também que talvez não seja a vontade do Senhor. Mas o principal é a paz. Então, ao invés de ligar para uma amiga, ligar para alguém, falar, nossa, aconteceu tal coisa, eu estou com tal ideia. Não. Entra no teu quarto, apresenta em oração, aproveita esse momento de jejum que você está fazendo, tirando essas manhãs para poder, ou eu não sei o período que você está fazendo, né, a sua meditação, mas entrega para Jesus por primeiro. E ele fala, né, amor, não é te interrompendo, e ele fala que quando você entra no quarto e reza, o Pai te escuta, né? Sim. Ele falou, quando a gente né? entra no escondimento, né, no secreto, Deus vai ouvir e Ele conhece, aqui fala também, né?
o nosso coração. Deus conhece o coração da gente e Deus conhece o teu coração também. Queria muito te agradecer, Daniel. Mas tem um propósito ainda. Sim, mas antes disso eu só queria falar para o pessoal, queria que vocês soubessem, eu não falei isso nas outras partilhas, nós estamos com um grupo de intercessores. São homens e mulheres que estão intercedendo 24 horas, 24 horas pelo nosso jejum. Então eles têm uma escala e às madrugadas tem gente orando. Tem gente acordando 1 da manhã, às 2, às 3, enquanto a gente está dormindo essas noites frias. Hoje eu conversei com uma das intercessoras que o horário dela é às 3 da manhã. Então, a gente tomar posse da graça de Deus. Ninguém pode entrar no jejum, no momento de oração e na missa e no grupo de oração e sair da mesma forma. Então, que vocês tomem posse do melhor de Deus para vocês durante esse período, durante esses 21 dias. Hoje é um sábado, né? Um dia mais difícil. Hoje nós vamos, às vezes tem algum aniversário para quem está fazendo o jejum total, mas eu posso garantir para vocês, a graça de Deus vai sustentar vocês nesse período. Tá bom? Então, que na hora que você se sentir fraco, você lembra que nós acreditamos na comunhão dos santos. Alguém reza por você para que você se eleve. E se alguém tiver algum pedido especial que queira levar para o grupo de intercessores, vocês podem me enviar no meu WhatsApp, que eu vou estar passando para a líder do grupo das intercessoras. Tá bom? Que esse jejum de Daniel, né, não seja apenas uma mudança de alimentação, né, mas uma verdadeira abertura dos nossos corações para Jesus, para Deus, que a gente possa buscar essa intimidade, né? Então isso é muito importante. E pode deixar o propósito do dia. Então tá bom. Eu já queria adiantar, né, gente? O propósito do dia hoje é, como a gente tem aquele caderninho, né? Então eu ponho para a gente fazer a segunda pergunta. Qual porta que precisa ser aberta para Deus? Qual porta do meu coração? Será uma mágoa, um pecado de estimação? Será um hábito que eu devo corrigir? Será um ato concreto de caridade? Ou talvez aquela pessoa que a gente está com raiva, que tal a gente pegar o telefone hoje e ligar para ela? E falar, eu te amo. Então esse é o meu propósito para o dia de hoje. A gente ver qual porta do coração precisa ser aberta. Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Até amanhã, pessoal. Um bom dia para vocês na presença do Espírito Santo. Nós estivemos e permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.